Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos começar a nossa leitura aí. Diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de sede o quê? Sede o quê? Participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o quê? O bem. Olha que texto interessante aqui, Pedro, apóstolo de Cristo, do nosso Senhor Jesus, estavam sempre ali juntos naqueles 3 anos de caminhada. Pedro que vem aqui dizer o seguinte, fala, olha, não estranheis, no versículo 12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Quantos de nós gostamos disso, né? Quantos de nós queremos essas provas sobre nós? Você quer essa prova sobre você? Muita gente não quer, né? Porque são as aflições desse mundo, são as tentações, são as provas que vêm sobre nós e falam assim, deixa eu ver se ele está crente mesmo hoje. É aquela pessoa que às vezes você está num dia que você fala assim, não, hoje eu não estou muito bem não. E a pessoa, parece que o inimigo vem para te atentar, né? Essas são as provas que ele está dizendo, olha, não estranhe as ardentes provas, as situações complicadas, as situações difíceis, as coisas estranhas acontecem, um dia ruim vem, parece que piora cada vez mais, mas ele fala, olha, não estranhe, não fique indiferente com isso, porque, olha, você vai passar por essa situação. Essa situação é o quê? É normal. Essas coisas vão acontecer, e essas coisas têm que acontecer sobre nós. Porque as situações difíceis, complicadas, você vê, essas coisas estranhas que acontecem, é que vai nos moldando, vai nos forjando a ser pessoas e cristãos melhores. Sem isso, talvez você não conseguiria ser uma pessoa ainda melhor, um cristão ainda melhor. Você não ia conseguir perdoar o seu irmão, perdoar a sua irmã. Você não conseguiria, talvez, fortalecer a sua fé em Deus, se não fosse, como diz aquele irmão que já faleceu, o irmão Lázaro, naquela sua canção, passando pela prova, cantando, glória a Deus. Porque a situação mais complicada que tem é quando você está passando por uma situação difícil. Você dá glória a Deus. Quando você está passando por uma situação difícil, ele fala assim, ó, não estranheis a ardente prova. Como é que você não vai estranhar? Como é que você não vai chegar para a situação e falar assim, mas o que está acontecendo, meu Deus? Que situação é essa que está afligindo a minha alma? Que situação é essa que está afligindo o meu espírito? Eu não estou aguentando mais, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou abatido, a pessoa logo se desespera. Por quê? É muito fácil quando nós estamos dando glória a Deus, quando tudo parece perfeito, não é isso? Quando as coisas vão bem, quando as coisas estão 100% controladas, você acha que você está dominando tudo, você acha que tudo está conforme o que você pensa que tem que ser. Então as coisas estão perfeitas. Aí você dá glória a Deus, aí você dá aleluia, aí você vem na igreja feliz da vida. E quando as coisas complicam, o que você tem que fazer? A mesma coisa. Porque o seu Deus continua sentado no mesmo trono dele.
olhando por você e o guardando de toda situação, por mais que você não enxergue. Por mais que você olhe e fale assim, não é possível que está acontecendo isso comigo. Deus me abandonou, Deus me deixou. Que situação é essa complicada? Que situação é essa difícil? Que situação é essa que parece que não tem saída? As coisas estão caminhando por um lado que eu não esperava. O Senhor não sabe. Parece que eu vou por um lado e as coisas pioram. Muita gente está assim às vezes. Muitas pessoas estão confiando em si mesmo e elas vão passando pelas situações e parece que elas vão desesperando. Elas perdem aquela confiança que elas tinham em Deus. Por quê? A confiança só estava no momento que ela estava bem. Ali a confiança estava 100%, né? Eu estou bem, eu estou forte, eu estou firme, então eu estou bem. Mas a confiança em Deus é para você usar mais ainda no momento que você não está tudo bem. No momento que você não está bem, que você fala assim, não, aqui não está legal. Aqui não está certo. Aqui está difícil. Isso mesmo. É nesse momento que você vai usar ainda mais a sua confiança em Deus. É nesses momentos que tem que prevalecer a sua fé no Senhor Jesus. Porque se ela não prevalecer, você não vai conseguir passar por essa situação. Você vê que ele fala, olha, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas ele fala, mas alegrai-vos. Fique alegre. Você vê que coisa interessante. Fique alegre quando parecer difícil. Quando parecer que as coisas estão indo de mal a pior. Fique alegre. As tentações vieram sobre você, isso mesmo. Fique alegre. Porque o diabo está tentando te enganar. O diabo está tentando fazer você sair do caminho de Cristo. É porque você está no caminho. É isso mesmo. Se está vindo as tentações para te tirar do caminho, é porque você está naquele caminho que Cristo fez para você. Mas o diabo não quer isso de você. Ele não vai querer isso para a sua vida. Ele vai querer só a sua destruição, só a sua morte. Ele vai querer te tirar dos caminhos do Senhor. Então ele coloca situações para te afastar daquilo que Deus preparou para você. E quando as situações começam a ficar difíceis, começam a ficar complicadas, aí você faz o quê? Você se alegra. Você se alegra no Senhor Jesus, no Senhor Salvador, porque Ele é sua esperança, Ele é o seu Deus poderoso. Mas foi uma doença que me atacou, me afligiu. Esse é o Deus que cura, o Deus que liberta, é o Deus que está com você em todos os momentos. Mas aonde está a sua confiança em Deus? Está só quando estava bem? Só quando você estava firme e forte? Estava só quando você não tinha problema algum? Aí apareceu um probleminha, você já desanimou? Você já se abateu? Você já se afligiu? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança em Deus? Em meio a situações difíceis, em meio àqueles problemas, você fala assim, não tem jeito, não tem saída. Agora não vai dar mais. Eu perdi minha fé, eu perdi minha esperança, eu perdi tudo. Mas não perca Deus no seu coração, porque Ele renova as suas forças. Ele renova as forças daqueles que estão fracos. Mas você não pode perder a sua confiança em Deus. Então ele fala, olha, mas alegrados pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor, Salvador, seu Cristo, Ele te faz o quê? Forte. Não se engane. Você não é forte, você fica forte, porque Cristo é que te dá força. Sozinho nós não somos nada, nós não somos ninguém. É somente Cristo para nos levantar e nos pôr de pé em meio a situações difíceis. Por isso que ele fala, olha, fique alegres porque vocês estão participando. É isso que Cristo falou que seria fácil? Não, mas Ele venceu o mundo. Então a nossa fé no Senhor Jesus Cristo nos faz vencer o mundo, vencer as situações que nos afligem. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, a sua fé em Cristo te faz vencer situações que te afligem. É a sua fé. Se você não tiver com a fé em Deus, com a fé em Cristo, você não vai conseguir. As aflições vão ser tão grandes, tão fortes, que isso vai te colocar totalmente para baixo.
Isso vai te colocar totalmente, cada vez mais para o chão. Mas ele fala, olha, alegrai-vos, porque vocês estão participando disso que Cristo falou. Ele fala, ó, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e que alegreis. Não sei o que ele fala, olha, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Você sabe o que é vituperado? É difamado, caluniado. Se falam mal de você pela sua fé em Cristo, que tem muitos que passam por isso, por familiares, por amigos, pessoas próximas, elas verem sua fé e falam assim, mas para que você vai na igreja hoje? Você só quer saber de igreja, só quer saber disso. Por quê? Elas não entendem, não compreendem, elas querem de algum jeito te colocar talvez para baixo nas situações que elas não compreendem, não entendem. E você às vezes começa a dar ouvido para situações e começa a ficar chateado, mas ele fica falando. Deixa falar, se alegre-se no Senhor Jesus e ore por eles. Alegre-se. Não deixe que difamações, que coisas ruins afetem a sua alegria para com Deus. Que essas coisas não possam afligir a sua alma. Porque ele fala, olha, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mesmo com difamações, com pessoas falando mal de você, com situações caluniosas, que falam coisas que você não fez. Mas ele fala, olha, alegre-se, fique feliz. Dá um sorriso no nosso lado assim, ó, fala com ele, fique feliz. Se alegre-se. Porque as situações são difíceis, falam mal de você, mas o quê? O que repousa sobre vós é o quê? O Espírito da glória de Deus. Então não tem como nós ficarmos tristes, porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo em dias difíceis, complicados, mas o Espírito do Senhor repousa sobre nós. E por isso nós temos que ficar alegres, porque a nossa confiança está no Espírito Santo de Deus na nossa vida. E não em nós mesmos. Quando nós confiamos em Deus, a nossa vida é transformada, a nossa vida muda. A sua vida não será mais a mesma, porque a sua confiança não está no seu braço. Se você confia na força do seu braço, me desculpe te dizer, mas você vai cair logo à frente. Você não vai conseguir suportar todas as situações que vêm sobre você. Mas se a sua confiança está em Deus, você supera qualquer situação. Você supera qualquer aflição, qualquer coisa que vem sobre você, porque o Cristo está em você, a glória dele está em você, o Espírito habita em você. Nós temos que desejar essas situações na nossa vida, porque quando nós estamos bem, nós estamos bem. Nós nem buscamos a Deus porque nós esquecemos que Deus existe. Nós esquecemos que Deus está sobre nós, nós esquecemos de tudo, porque nós estamos bem. Mas aí acontece alguma situação para te afligir, cadê o Deus? Nós esquecemos porque a situação estava boa. Estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, as situações estavam correndo bem como eu esperava, então eu fui deixando Deus de lado. Esse é o maior erro de muitos cristãos. Deixar Deus de lado quando as coisas estão boas. Porque o dia mal vem, ele sempre vem. Mas quando nossa confiança está em Cristo, nós passamos por ele. Você vê que, lembra que o versículo fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem muita gente só chorando, dia após noite, noite após dia. Ela só chora. Por quê? A confiança dela não está em Deus. Ela começa a confiar em si mesma. E quando você confia em si mesmo, as coisas não andam, as coisas não fluem. Parece que as coisas não acontecem na nossa vida. Porque a nossa confiança está em nós mesmos. E ele continua dizendo, olha, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Quem padece com Cristo é aquele que, meio em todas as situações, não larga Deus por nada.
É aquele que, em meio a situações que for que seja, que venha até ele não abandona o barco. Ele está sempre ali. Não, Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio. Não importa o que aconteça. Você viu o que aconteceu com Paulo? Decapitado. Você viu o que aconteceu com os apóstolos? Apedrejado, decapitado, pregado numa cruz. Praticamente todos. Só João foi, como diz o outro, morte morrida, né? Não de morte matada, como diz por aí. O resto foi todos assim. Todas situações complicadíssimas. Situações que você fala assim, nossa, mas como é que ele conseguiu isso? Porque, você lembra que nós lemos aqui no versículo 14? Porque repousava sobre eles o quê? O Espírito da glória de Deus. Quando nós estamos com Deus, o Espírito dele está sobre nós, nós conseguimos avançar e nós conseguimos vencer qualquer situação. Não importa o que venha nos afligir, não importa o que venha te afligir, não importa o que venha te atrapalhar, não vai conseguir. Porque Cristo está em você. Você está firme com Deus. O diabo pode se levantar 500 vezes, vai cair as 500 vezes, porque o Cristo que está em você é maior. Nós temos que entender e colocar isso em prática na nossa vida. Lembre-se, o diabo jamais vai poder te parar quando você está em Cristo. Pode ter situações, ele pode se levantar contra você, pode vir algo que você não esperava, pode acontecer? Pode, mas o Cristo que está em você é maior e reverte qualquer situação. Ele pode se levantar, mas ele não vai continuar em pé, ele vai cair logo, logo. Mas aonde está a sua confiança? Você confiava em Deus só quando as coisas estavam boas? Você confiava em Deus só quando as coisas estavam do seu jeito, do seu agrado? Você confiava em Deus só quando estava tudo dando certinho? Aonde está a sua confiança em Deus? É a sua confiança em Deus que é provada nesses momentos difíceis. É nos momentos difíceis que vem. A sua fé está onde? Ela está cada vez mais forte, prevalecendo, ou você já desanimou? Já desistiu? Já abandonou? Já deixou de lado? Não quero mais. Aonde está a sua fé em Deus? Que quando nós estamos com a fé em Cristo, pode acontecer qualquer situação, mas a nossa fé está no Senhor Jesus. Vocês lembram de Jó? Situações adversas, morreu filho, acabou com tudo, perdeu tudo. Um dos homens mais ricos que tinham, perdeu tudo, foi perdendo, acabou tudo, até a sua saúde. Mas e a sua fé, perdeu? Por mais que ela estava esmurecendo, ele se fortalecia novamente. E o que aconteceu com ele? Recuperou tudo em dobro. Mas no momento difícil que você prevalece ou não, a sua fé vai prevalecer ou você vai se deixar levar e deixar tudo para trás? Perder tudo. Desistir de tudo. Quando você está com Deus, quando você está com o Espírito dentro de você, você não desiste. Você não se abate. As situações podem ficar complicadas, mas você não se abate. Você não desiste, porque a sua confiança e a sua fé está onde? Está em Deus. Aonde está a sua fé? Vamos ler Tiago 1. Rapidinho, Tiago 1. Só voltar um livro. Tiago 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Já acharam? Diz o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre o quê? A tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que coisa interessante. Então aqueles que o amam, esses também são bem-aventurados no Senhor, não é? Porque eles sofrem as tentações, eles sofrem
as situações, mas o que acontece com eles? Quando for o quê? Provado. Quer dizer, eles passaram por aquela situação e continuam de pé. Eles foram provados e o quê? E aprovados pelo Senhor. Esses receberão o quê? A coroa da vida. Não é aquele que desiste da situação. Quantos de vocês conhecem que entrou na igreja, foi batizado e saiu? Nem saiu da igreja. Saiu dos caminhos do Senhor. Você conhece alguém assim? Conhece? Eu conheço muitos. Mas você vê que a pessoa escolheu aquilo dali, ela escolheu sair. Ela escolheu desistir. Ela escolheu abandonar quem? Foi a igreja? Não, foi Cristo. Ela escolheu abandonar Deus. Ela escolheu abandonar aquele que o salvou, aquele que morreu por ela. Mas ela escolheu sair. Ela escolheu abandonar tudo aquilo. Por quê? Talvez uma tentação, uma situação difícil aconteceu, alguma coisa que difamou ela, que falou mal dela, alguma coisa que aconteceu e a pessoa abandona a Cristo. Aquele que falou que por meio das aflições do mundo, mas estaria conosco, nos dando força para não, o quê? Não deixarmos o caminho do Senhor, para nós não deixarmos de andar naquele caminho que Ele nos colocou para andar. Mas as pessoas desistem, as pessoas saem, as pessoas perdem suas forças porque a sua confiança não estava em Deus, estava nelas próprias. Elas vão andando e vai como diz o outro, vai andando para um lado, para o outro, caindo para um lado, para o outro, até o momento que ela desiste de tudo e sai. Ela sai dos caminhos do Senhor. E ela não tem mais força para voltar. Ela não quer mais voltar. Tem uns que nem quer mais voltar. É porque nunca conheceu de verdade os caminhos do Senhor. Mas você vê que por quê? Na hora da tentação, na hora de acontecer alguma situação para provar a fé, para falar assim, eu estou com Cristo, não largo, a pessoa desanimou. A pessoa deixou a tentação levar ela para outro caminho. A pessoa deixou aquilo que estava mais se aproximando de Deus, tirar ela do caminho do Senhor. Ela abandonou a fé. Abandonou os princípios do Senhor. Porque Ele fala aqui, ó, receberá a cura da vida, o qual o Senhor lhe tem prometido aos que o amam. É um amor por Jesus, é um amor pelo Espírito de Deus na sua vida, que não te faz retroceder, que não te faz parar mais, porque você quer ainda mais do Senhor Jesus, você quer ainda mais ter fé, você mais tem fé nele. Você não desiste de andar com Ele, porque a sua esperança é somente Ele. Você o ama acima de todas as coisas. Você ama seu filho, você ama seu pai, você ama sua mãe, mas o amor de Jesus excede todo entendimento. Você ama Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Não importa as coisas que aconteçam, você continua amando e se entregando de todo o seu coração a Deus. Você vai cada vez mais renovando a sua fé em Deus. As circunstâncias podem acontecer de não ser favoráveis a você. Pode vir tempestades, ventos, coisas complicadas até você, mas a sua fé em Deus te faz manter firme no caminho que Ele te prometeu. Ele te prometeu um caminho para você seguir, continue seguindo. Mas o caminho ficou difícil, as portas se fecharam para mim, as coisas não estão acontecendo mais como aconteceu antes, estavam fáceis, começou a ficar difícil, e você acha que o diabo vai deixar você ganhar assim tão fácil? Você acha que o diabo vai deixar tudo acontecer na vida de um cristão assim tão fácil? Lembra? Ele venceu o mundo. Foi fácil para ele vencer o mundo? Você lembra que ele passou pela morte de cruz, não passou? E você lembra qual foi a oração dele de Getsemane? Se possível for, faz o quê? Passa de mim esse cálice, né? Ó, se possível for, eu não quero morrer nessa cruz, não. Mas, Deus, faça da maneira que o Senhor quer, como tu queres. Porque
A vontade de Deus sempre tem que prevalecer em nossa vida. E a vontade de Deus é melhor para nós. Mesmo que as situações se fossem falar assim, não, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. Tem pessoas que começam a estudar, elas entram na faculdade, ou vão participar de um concurso público, de alguma coisa, que ela tem que estudar, ela tem que fazer alguma coisa, algum curso, e elas têm que passar numa prova, elas têm que estudar, porque sem estudar você não vai conseguir. Você vai ter que passar por um desafio ali, você vai ter que passar por uma situação ali que você fala assim, não está fácil, mas eu vou estudar, eu vou continuar firme. As pessoas não fazem isso? Acho que quando a sua fé em Deus, quando as coisas ficam difíceis, você fala assim, não, eu vou pegar mais com Deus. Eu vou me esforçar mais ainda. Agora que eu não largo mesmo. Não, as pessoas, o que elas fazem? Elas desanimam. Elas ficam tristes. As pessoas começam a ficar, está muito difícil. Elas ficam tristes, elas abandonam a fé em Deus, não querem mais. Mas para outras coisas, elas querem. Aí as coisas começam a desanimar, começam a entristecer quando a pessoa vê está cada vez mais longe e distante do Senhor. As aflições deste mundo fizeram ela sair do caminho do Senhor. E é isso que acontece com cada um de nós. Se nós começamos somente a olhar para as situações, olhamos somente para as situações que nos cercam, as coisas de ruim que estão acontecendo, a nossa fé vai desanimando. Você começa a olhar noticiário. Até que aqui em Cuiabá, Mato Grosso, não acontecem muitas coisas. Mas quando eu morava em Belém, morava no Rio, as coisas acontecem. Vocês não têm ideia. Se o noticiário de lá as coisas acontecem. Começa a falar cada coisa, fala assim, não é possível que está acontecendo isso. Não é possível que esse homem tem jeito. Não é possível que essa pessoa fez isso, às vezes é com o vizinho, com a mulher, com a filha. Você fala, mas não é possível. E o pior é quando ele fala assim, não, esse aí tem que morrer mesmo, não tem? Tem gente que fala desse jeito. Mas lembre-se, Cristo morreu por ele também. E Cristo prefere que ele seja salvo do que a morte dele. Porque a morte dele leva ele para o inferno. Mas se ele for salvo, ele vai para o céu. Se ele for transformado. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem só as coisas ruins. E as coisas ruins começam a te cercar. Você começa a desanimar. As pessoas, você vê que aqui, que nem eu falei, aqui não acontece muito. Mas nas grandes metrópoles por aí, as pessoas, as casas estão totalmente gradeadas, as pessoas vivem numa prisão. Por quê? Elas têm medo de sair com o celular na mão, elas têm medo... Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês conseguem até fazer isso. Mas lá em Belém, você saindo com o celular na mão, você não andava até a esquina. No Rio, dependendo do lugar, a mesma coisa. Você não ficava até na esquina com ele na mão, você não ficava. Então você vê que as coisas complicadas, difíceis... E a pessoa começa a ficar com medo, começa a afligir, ela começa a deixar isso tomar conta, o medo tomar conta dela, e ela não quer mais sair de casa. Por quê? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu sair. Não, eu vou ser assaltada, alguma coisa vai acontecer comigo. O medo começa a afligir ela de tal maneira que ela perde a confiança totalmente em Deus, que é o guardião principal dela. Que as pessoas às vezes confiam na polícia, elas confiam talvez na arma de fogo na casa delas, mas elas não confiam que Deus está ali protegendo elas. Elas confiam no quê? No que elas veem. Mas perdem a confiança em Deus, primeiramente. A nossa confiança tem que estar primeiramente em quem? Em Deus. É Ele que nos faz forte. É Ele que nos fortalece. Para nós encerrarmos lá em Romanos 12. Muitos já conhecem o versículo, mas nós vamos ler para nós encerrarmos aqui a nossa mensagem. Romanos 12. Já acharam Romanos 12? Versículo 11. Diz o seguinte, para quem não achou mais, está na tela. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede o quê? Fervorosos no espírito, servindo
ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, se as coisas estão difíceis, olha só, sejais vigorosos no cuidado. Preste atenção no que está fazendo. Esteja atento. Muito cuidado que você vai fazer o seu próximo passo. Porque a sua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Sede favorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes no quê? Na tribulação, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nas coisas que começam a, talvez no seu ponto de vista, dar errado. Mas essas coisas que fortalecem a sua fé em Deus, essas coisas que te deixam mais forte ainda, porque Deus te dá força para vencer. Tem pessoas aqui que passou por uma situação complicada, ela achava que era muito grande. Aí ela passou e veio outra maior, então a que era grande ficou pequena. Mas ela passou, porque a fé em Deus ajudou ela a passar. Aí agora que tem outra muito grande, ela não está mais com a fé em Deus. Porque a outra é muito grande, essa aqui até ia, né? Mas até então era grande antes, porque a outra que veio que era maior. Mas se sua fé está em Deus, as duas são pequenas. Porque o seu Deus é grande. É o seu Deus que faz as coisas acontecerem, não é você. Não é as situações que te afligem que são grandes. É o seu Deus que está com você em meio a situações que é grande. Mas aonde está a sua confiança? Por isso que ele fala, olha, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai o quê? Perseverai o quê? Na o quê? Oração. Porque a oração é que faz te permanecer em pé. É o seu diálogo com Deus. É a sua conversa com Deus. É o seu momento com Deus de orar. É o seu momento com Deus de buscar a Ele. Porque senão você não vai conseguir perseverar diante das tribulações. Você não vai conseguir perseverar enquanto as situações talvez estão difíceis para você. Você não vai conseguir se manter em pé. Mas quando você persevera na oração, você fala assim, Senhor, não desisto, eu continuo firme, por mais que as coisas continuem difíceis, por mais que as coisas para mim continuem dando errado, mas a minha confiança está no Senhor. O que você está dizendo aqui naquele momento? Satanás, você pode continuar latindo, você pode continuar fazendo, mas a minha confiança está no Senhor, e eu não desisto. O diabo vai te odiar por causa disso. E que bom que ele te odeia. E que bom que ele não gosta de você. Porque ele não gosta daqueles que ficam tão perto do Senhor. Eles odeiam aquelas pessoas que o afligem, que oram contra ele. E é isso mesmo que tem que ser. Você tem que orar, você tem que colocar de pé. Você não pode desanimar, você tem que estar sempre firme. Alegre-se no Senhor teu Deus. Deixe a alegria. Por mais que a situação seja difícil, você está ali com um sorriso no rosto, porque a sua confiança está em Deus. Você está perseverando na oração. Você está firme, está forte com Deus. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus está procurando em cada um de nós. Essa alegria, mesmo as situações tão difíceis, mas você está alegre, está com um sorriso. Você está firme e forte com Deus. Nós temos que ter a nossa confiança no Senhor Jesus. Persevere na oração, persevere na comunhão com Deus. Isso vai te fazer cada vez mais forte, mediante a sua fé, mediante a sua confiança, mediante a sua esperança em Deus. O diabo não vai poder te atingir, o diabo não vai poder te abalar. As situações podem ficar adversas, mas o Deus que está em você é cada vez maior. Ele é grande, Ele é gigante, Ele é maior que qualquer coisa. Confia nele, coloque a sua esperança nele. Foi um problema de saúde? Coloque sua esperança no Senhor. Ele, o Senhor, te cura. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que o quê? Que transforma. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é maravilhoso. Coloque a sua confiança nele e as coisas irão mudar. Amém?